Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Hoje eu convidei o Dr. Henrique Canosa para falar de um tema que vem crescendo a cada dia no mundo e no Brasil, que é a medicina paliativa. O Dr. Henrique é médico com especialização clínica médica, cardiologia, medicina intensiva, medicina paliativa e hipnose. É médico da equipe de cuidados paliativos do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Henrique faz parte de uma equipe que está organizando e estruturando o hospice de cuidados paliativos dentro do Hospital do Câncer em São Paulo. E vai nos contar um pouco dos desafios e da importância da internalização desse serviço dentro do hospital. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo e obrigada pelo convite, viu? Ter aceitado meu convite. Eu que agradeço, Mariana. Para mim é uma honra estar aqui com você. Doutor Henrique tem muita disponibilidade para mim, porque de vez em quando eu convido ele e ele sempre aceita. Então eu sou muito grata mesmo a ele. Tem Henrique, que ser, tem que ser. Henrique, me diz uma coisa, sob o ponto de vista médico, eu acho que tem muita confusão para o leigo. O que que é, então, me explica pelo ponto de vista médico, o que que são cuidados paliativos e qual a importância disso estar dentro da estrutura hospitalar? Legal, Mari. Isso é verdade. Tem muita gente que ainda tem muito preconceito, tem uma ideia muito errada sobre o cuidado paliativo. E muita gente pensa que o cuidado paliativo vai fazer com que a pessoa morra mais rápido, que a pessoa seja abandonada, qualquer coisa nesse sentido. Essa é a ideia que muitas pessoas e até muitos profissionais de saúde ainda têm sobre o cuidado paliativo. O cuidado paliativo é uma abordagem que vai visar principalmente a qualidade de vida do paciente e de familiares que estão passando por algum tipo de doença que ameaça a vida. E o foco do cuidado paliativo é cuidar daquelas pessoas, então do paciente, dos familiares, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida durante esse trajeto. Então, durante o diagnóstico, durante o tratamento de uma doença que seja uma doença grave, que possa levar aquela pessoa a falecer, a gente pode cuidar dessa pessoa até o momento que essa pessoa, se for o caso que essa pessoa morra, a gente vai cuidar da família para a família se reestruturar em relação ao luto, melhorar o luto. Então, o cuidado paliativo ele é muito abrangente e precisa de muitos profissionais envolvidos. Então, dentro de uma equipe de cuidado paliativo, eu tenho equipe médica, eu tenho equipe de enfermagem, equipe de psicologia, assistente social, fono, fisioterapia, dentista. Eu tenho uma gama enorme de profissionais que possam dar conta desse tipo de cuidado dessas pessoas que estão passando por essas doenças graves e muitas vezes que estão ameaçando a vida. Então, o cuidado paliativo é muito mais amplo do que a gente imagina, do que a gente vê hoje em dia, e muitas pessoas acabam confundindo isso com outras técnicas, outras práticas. E me diz uma coisa, você colocou que vocês estão criando o hospice. O que seria esse termo? Tá? O hospice é uma estrutura física, uma estrutura como se fosse uma enfermaria, que tem o foco do cuidado das pessoas que estão mais próximas do falecimento, mais próximas da morte. Então, por exemplo, esse hospice que a gente montou é dentro do Instituto do Câncer. Então, a gente tem pacientes oncológicos, pacientes com neoplasias muito graves, e que muitas vezes essas neoplasias não têm perspectiva, não têm condições de um tratamento de cura, mas que aquela pessoa está viva e que precisa ser cuidada até o momento da morte dela. Então, a gente leva essa pessoa para a nossa enfermaria e cuida para que melhore a dor, melhore a falta de ar, para que ela se sinta mais confortável, para que ela possa ter uma alimentação, um cuidado da alimentação da forma que ela gosta mais. Então, a gente consegue liberar a dieta de fora do hospital, liberar
às vezes até bebida alcoólica, se for o caso, se a pessoa quiser tomar um vinho, uma champanhe, enfim, o que ela quiser, a gente pode dar um cuidado mais personalizado para que aquela pessoa tenha um tempo de vida mais adequado. Às vezes eu não tenho um tempo maior de vida, mas eu tenho um tempo com mais qualidade de vida. Isso que é importante, essa é a principal visão dentro do cuidado paliativo, e o hospice pega muito nessa fase. A gente está pegando o paciente numa fase muito próxima do falecimento. Uhum. E aí você colocou, os cuidados paliativos só cabem, porque você falou que tem bastante confusão nessa área. Eu queria perguntar, só cabe dentro do ambiente hospitalar ou não? Não, não. A gente pode ter equipes de cuidado paliativo que vão fazer esse atendimento no domicílio, por exemplo. Uhum. A gente tem, mesmo no Instituto do Câncer, a gente tem um ambulatório de cuidado paliativo. Então, enquanto o paciente está fazendo a quimioterapia, está fazendo todo o tratamento dele, ele passa no nosso ambulatório e a gente ajuda no controle de sintomas, tanto sintomas físicos quanto emocionais, sociais. A gente vai cuidando dessa pessoa, mesmo junto do tratamento oncológico. A Uhum. gente tem o atendimento domiciliar, tem o atendimento hospitalar. Então, em qualquer esfera de atendimento é possível ter o atendimento do cuidado paliativo, o acompanhamento e o atendimento do cuidado paliativo. Você trabalhou na França, né? E você chegou a ver isso lá fora. Eu queria saber, como é que o mundo, dentro da tua experiência, quer dizer, você viu na França, mas como é que você viu isso na Europa? Como é que são esses cuidados paliativos fora do Brasil? Porque a gente está começando aqui, ainda é bastante incipiente aqui dentro do Brasil, né? O cuidado paliativo no Brasil tem em torno de 20, 25 anos. A especialidade, ele se tornou uma especialidade médica, uma área de atuação, barra especialidade médica, em 2014. Então, de 6, 7 anos para cá, é bastante recente. Então, a gente tem poucos especialistas aqui no Brasil, poucas equipes capacitadas para o cuidado paliativo aqui no Brasil. O que ocorre é que na Europa, principalmente, é onde é o berço do cuidado paliativo, o paliativo moderno começou na Inglaterra, então a Europa ela é muito mais forte, ela tem muito mais disponibilidade de cuidado paliativo. Praticamente todos os hospitais lá eu trabalhei em Paris, então praticamente todos os hospitais eles tinham as equipes móveis que eles chamam, então as equipes que ficavam dentro do hospital cuidando e ajustando os sintomas dos pacientes dentro do hospital, e tinham os atendimentos domiciliares também, então as equipes de atendimento domiciliar também de cuidado paliativo. Além disso, eles tinham estruturas que nem essa que a gente está montando aqui no Instituto do Câncer, de hospice, às vezes umas de 100, 150 leitos, assim, só focadas em hospice, só enfermaria focada em pacientes em processo ativo de morte ou então em fase final de vida. Então, eles têm uma estrutura física muito maior do que a nossa, porque eles já estão muito mais à frente, né? Mas em termos de conhecimento, muita gente pergunta, tá, mas parte de conhecimento técnico, tá pau a pau. O que às vezes acontece é que eles têm uma ou outra medicação que são diferentes das que a gente tem aqui no Brasil, então eles têm tipos de analgésicos diferentes, por exemplo, eles têm como se fosse um pirulito de fentanil, de morfina, né? O fentanil é um derivado da morfina, então para dor muito forte, para dor muito aguda, então a pessoa vai e usa e tem uma absorção muito rápida, tem um efeito muito rápido. Então esse tipo de material, da parte de medicamentos, eles estão à frente também. Mas em termos de cuidados, a gente está bem pau a pau assim, com eles. Não vi nenhuma diferença. Henrique, eu não sei se você respondeu, mas eu tô querendo insistir nisso. Qual a importância de colocar essa estrutura dentro do hospital? Legal. Eu acho que a gente consegue dar primeiro uma visibilidade grande para a especialidade. Isso porque a gente vai estar em contato com outros especialistas dentro do hospital. Então, eu estou junto com o cardio, junto com
o oncologista junto com o pneumologista, e isso traz uma divulgação importante. Além disso, a proximidade da organização, da estrutura, isso eu vejo como algo bem importante, bem interessante. Então, o paciente ele já está hospitalizado, sei lá, no andar, ele vai subir e vai já ficar hospitalizado com a gente. Então, essa dinâmica facilita bastante os cuidados. E até para a família que já está acostumada com aquela estrutura hospitalar, então não precisa se deslocar para outro serviço, para outro local. Então, tudo isso acho que ajuda bastante nesses cuidados do hóspice dentro do hospital, dentro do hospital terciário e quaternário que a gente tem. Tá? Além disso, a gente tem uma parte de custo. Isso é uma coisa que, obviamente, não é o foco principal da medicina, mas a gente tem que pensar, porque o custo da medicina hoje em dia é muito alto. Então, você fazendo um tratamento que possa ser financeiramente mais viável e você consegue dar uma qualidade maior nesse atendimento. Então, acho que isso é muito interessante. Então, por exemplo, essa enfermaria nova, a gente gastou muito menos do que se o paciente estivesse numa enfermaria de oncologia convencional. A gente gastou menos da metade do valor que o paciente estaria gastando numa enfermaria convencional. Então, tudo isso traz uma força grande para o cuidado paliativo e essa união dos cuidados modificadores de doença, que a gente chama, né? Então, tratamento oncológico, tudo isso com o cuidado paliativo. A gente precisa trabalhar em paralelo, a gente precisa trabalhar de mãos dadas com toda essa estrutura. Acho isso fundamental. Muito bom. E, na sua experiência, o que isso traz de benefício para a saúde mesmo? Tanto dos médicos, quanto dos pacientes, quanto dos cuidadores, quanto dos familiares. O que você vê de avanço tem a qualidade de vida do paciente, né, que você já mencionou, mas eu queria entender o que traz de benefício para toda essa estrutura de saúde. Uhum. Ótimo, Mari. Eu vejo isso como um jogo de ganha-ganha. O paciente ele está ganhando porque ele está sendo bem atendido, ele está tendo os sintomas dele bem controlados. A família ela ganha porque ela está sendo bem atendida também, ela está sendo cuidada, ela está começando ela começa a fazer parte dos cuidados que estavam sendo feitos para o paciente também. E o profissional de saúde, a instituição também ganha. O profissional de saúde, porque primeiro eu tiro esse estigma de que a morte tem que ser combatida a qualquer jeito, de qualquer maneira. Essa briga entre os profissionais de saúde e a morte é uma briga que é em vão, a gente vai perder sempre, porque 100% das pessoas vão passar por esse processo, 100% das pessoas vão morrer. E esse peso em cima do profissional de saúde, de que a morte é inimiga, de que a gente tem que combater, de que a pessoa tem que ficar viva de qualquer maneira, isso no meu ponto de vista, é muito errado. É muito cruel até com o profissional de saúde. Porque o profissional de saúde, muitas vezes, ele sai da faculdade pensando de que se o paciente morrer, ele vai ser processado pela família, ele vai perder o CRM dele, ele vai perder todo o dinheiro que ele tem, enfim. Fica aquele estigma muito ruim, muito pesado em relação à morte dos pacientes e das pessoas como um todo. Então, começar a discutir sobre cuidado paliativo, sobre morte, sobre finitude, é muito importante também para o profissional de saúde. Então, o profissional de saúde ele fica mais confortável. Poxa, eu não fiz nada errado. Ele faleceu porque a doença dele era muito grave, muito avançada, chegou num estágio que a doença estava matando a pessoa. E não foi eu que fiz um procedimento, que fui lá, fiz uma cirurgia para matar aquela pessoa. Então, eu acho isso uma forma de ganha-ganha. Além disso, tem a parte financeira como um todo. Toda instituição de saúde também precisa pensar nisso. E a gente, como profissional de saúde e usuários também desses sistemas, a gente também precisa pensar. Para você ter ideia, Mari, mais ou menos
60%, 70% de tudo que uma pessoa gasta em saúde, ela vai gastar no último ano de vida dela. Então, uma pessoa que viveu 80 anos, 79 anos, ela gasta 20% com saúde e em um ano ela vai gastar 80% daquilo, do que ela teria gastado na vida inteira em saúde. Então, é um gasto muito grande e muitas vezes é um gasto inútil, um gasto fútil. Eu sei que aquela pessoa vai morrer, mas aí fica mais uma quimioterapia, mais um tratamento, mais um procedimento que às vezes mantém aquela pessoa viva de forma artificial, com muita dor, com muito sofrimento e com um custo financeiro também enorme. Então, acho que esse jogo de ganha-ganha é muito importante, a gente precisa pensar durante todo esse processo. Você falou uma coisa, falou de estigma, mas eu também fico pensando o seguinte, quais são os desafios que os principais desafios que vocês estão enfrentando nessa área? Porque eu imagino, como você mencionou mesmo, existe muita dificuldade de falar dessa finitude, existe muita dificuldade de falar de morte, existe muito, muito tabu de falar de tudo isso. Então, assim, eu fico imaginando como é que o médico, ao oferecer esse serviço de um familiar, o que é compreendido também. Eu fico, não acho que deva ser tão fácil assim para vocês, né? É um desafio enorme, Maria, é um desafio enorme. E eu acho que é muito importante colocar que o cuidado paliativo ele tem que vir em paralelo, de mãos dadas com todo o tratamento que a gente já está fazendo com o paciente. Então, tem um gráfico da Organização Mundial de Saúde que é muito interessante, que ele mostra assim que no diagnóstico o paciente ele já precisa de cuidado paliativo. Diagnóstico de uma doença que pode ameaçar a vida dele, então de um câncer, de uma insuficiência cardíaca, de uma insuficiência hepática, de uma alteração renal grave. No diagnóstico, o paciente ele precisa já ser acompanhado pelo cuidado paliativo, porque supõe-se que esse diagnóstico é um diagnóstico grave e a chance da pessoa vir a falecer é grande. E aí a gente começa a trabalhar com esse paciente. Claro que no começo, o cuidado paliativo vai ter uma atuação muito pequena. Eu vou trabalhar a parte emocional, a parte social desse paciente, ver se tem um ou outro sintoma que a gente precise controlar. E o tratamento modificador de doença, ele é muito maior. Então, vou dizer que é 99% tratamento modificador de doença, quimioterapia, radioterapia, tratamento da parte cardíaca e tal, e 1% cuidado paliativo. E conforme a evolução da doença vai aumentando, e se isso acontecer, da doença aumentar, progredir, a gente vai aumentando o nível de cuidado paliativo. Então, eu vou trabalhando em paralelo com o oncologista, com o cardiologista, e aos poucos eu vou fazendo o vínculo com esse paciente, eu vou conhecendo a família, eu vou sabendo a parte emocional dele, a parte espiritual dele. Então, o cuidado paliativo ele vai se desenvolvendo junto com o desenvolver da doença daquele paciente. E se chegar um momento que ele teve alta, melhorou, ótimo. Ele vai de alta do cuidado paliativo, ele vai de alta do oncologista, está tudo certo, está tudo bem. Se não acontecer isso e a doença se desenvolver, piorar e chegar no momento onde a gente não tem nenhum tratamento modificador de doença para fazer, a gente está com cuidado paliativo em 100%. Então, a gente vai modulando a necessidade de cuidado paliativo e de cuidados modificadores de doença durante o trajeto da doença do paciente. Isso fica muito mais fácil. E se chegar no momento que o paciente estiver próximo de falecer, ele vai ser cuidado pelo cuidado paliativo, ele vai ser acompanhado até o momento da morte dele, de uma forma digna, de uma forma tranquila, serena. E depois a gente vai acompanhando essa família até a família melhorar daquele luto. Então, o cuidado paliativo ele pode ir trabalhando, ele deve trabalhar em paralelo com o trabalho modificador de doença, com todo o tratamento modificador de doença. Isso é o mundo ideal para a gente, para o cuidado paliativo. Claro que hoje em dia não acontece. Muitas vezes acontece da gente entrar numa fase muito terminal, muito avançada da doença.
E o oncologista, por exemplo, chega e fala, olha, eu não vou fazer mais quimioterapia, você não tem mais condição, vai para casa e vai morrer em casa. Ou, eu tenho uma opção, eu vou te mandar para uma equipe aí de cuidado paliativo. E aí você quebra todo esse vínculo do oncologista e começa a ver o cuidado paliativo como algo que é muito ruim, porque, poxa, estão me abandonando, estão me jogando fora, então, em vez de me jogar fora, vão me jogar para essa equipe de cuidado paliativo. Então, esse desafio acontece pela falta de informação também dos profissionais de saúde. Se a gente conseguir entrar com o cuidado paliativo mais precoce, a gente consegue trabalhar melhor e fazer esse vínculo, e criando esse vínculo, e trabalhando com esse paciente, até o momento que, olha, o oncologista não tem mais proposta de tratamento específico, não dá mais para fazer nada, para curar, para acabar com essa doença, mas nós temos muita coisa para fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Uhum. Então, esse tipo de coisa é muito importante e quanto mais a gente debater, conversar, mostrar o cuidado paliativo, melhor. E porque já tem até estudos, tem um estudo interessante que saiu no New England, já tem bastante tempo, acho que foi 2004, 2003, mostrando que no momento que se você começa cuidado paliativo precocemente, no momento do diagnóstico, você melhora muito a qualidade de vida dos pacientes e melhora também, aumenta o tempo de vida dos pacientes. Então, o cuidado paliativo não está vindo para fazer com que a pessoa morra, nem nada disso. Mas a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida e um tempo de vida, às vezes, maior para esses pacientes. Então, esse estudo ficou bem famoso e é bem interessante nesse sentido. Que o cuidado paliativo precoce melhora a qualidade e o tempo de vida dos pacientes. Então, é importante a gente mostrar, falar nesse sentido. Então assim, para mim ficou claro que cuidado paliativo não é eutanásia, mas eu fico imaginando que vocês podem ter sido confundidos e assim, até não, eu não quero que você coloque meu pai para morrer, qualquer coisa assim, né. Tem essa confusão? Ainda tem muito, Mari. Concordo com você. Porque as pessoas têm esse tipo de visão e acontece isso com muita frequência. Na hora que o oncologista fala, olha, você não tem mais nada, leva seu pai para casa para ele morrer em casa. Isso acontece muito, mesmo hoje em dia. Né? Olha, a gente não tem mais nada a fazer com ele aqui no hospital, leva seu pai para ele morrer em casa com a família, junto com a família. E aí a pessoa vai para casa e morre super desconfortável, com falta de ar, com dor, vomitando, passando mal, fica aquele banzé. Ou as pessoas falam assim, vou mandar você para o cuidado paliativo vai sedar o seu pai para ele morrer confortável. Também esses dois lados acontecem. E as pessoas acreditam que o cuidado paliativo vai fazer eutanásia na pessoa ou coisa nesse sentido. Isso não existe. O cuidado paliativo não preza fazer eutanásia, não quer fazer eutanásia em ninguém. Muito pelo contrário. A gente quer dar uma qualidade de vida para aquela pessoa que está passando por um processo difícil, está passando por um processo que provavelmente vai levar à morte. Então, a eutanásia ela é um ato, para exemplificar, é um ato que o médico faz, que o profissional de saúde faz, no intuito de matar aquela pessoa morrer de forma mais rápida. Então, é igual o veterinário que vai lá e vai sacrificar o cachorro. A eutanásia é nesse sentido. Eu vou fazer um medicamento, uma droga, que vai matar o meu paciente de forma rápida, para ele não ter sofrimento. Essa é a ideia da eutanásia. Em alguns países da Europa, isso é permitido. Então, foi permitido agora na Espanha, recentemente, começo desse ano. É permitido na Holanda, na Suíça, na Bélgica. Eu acho que é suicídio assistido, não é eutanásia, mas, enfim, tem um pouco de diferença, mas tem esse tipo de liberação. Então, alguns países são permitidos, o Brasil é proibido a eutanásia. O que a gente faz é cuidar dessa pessoa no processo de morte dela. E nós vamos usar todos os remédios, todas as medicações, no intuito de ajudar para que os sintomas sejam controlados. Em nenhum momento eu vou fazer uma medicação para matar o meu paciente, para o paciente morrer mais rápido, morrer dormindo, nada disso. Eu vou usar medicações que vão ajudar a controlar a falta de ar, ajudar a controlar a dor,
ajudar a controlar a vontade de vomitar, e ele vai acabar falecendo depois de alguns dias ou semanas pela evolução da doença dele, não por um ato que eu estou fazendo para ele morrer mais rápido. Então, é importante a gente ter essa diferenciação entre o que é uma coisa e o que é outra. O cuidado paliativo, ele preza a ortotanásia, que é a morte natural no momento adequado, no momento certo. E não a eutanásia, que seria a morte, adiantar a morte, ou o contrário, que seria a distanásia, que é a morte com mais sofrimento. Eu sei que aquela pessoa está morrendo, mas eu vou ficar fazendo procedimentos para o coração dela ficar batendo, para ela ficar respirando de forma artificial, e eu vou prolongando aquele processo de morte. Isso é chamado de distanásia. Então, o cuidado paliativo, ele quer que a gente faça a ortotanásia. Então, uma morte natural, no tempo certo daquela pessoa, nem antes, nem depois. Muito bom. E quais são os empecilhos que vocês têm encontrado? Aí eu fico imaginando regulatórios, jurídicos, sociais, de formação de médicos, enfim, que vocês estão encontrando nesse caminho, já que tem tão pouco tempo, ainda mais nessa elaboração desse hospice, né? Legal, os desafios são enormes, eu concordo com você, tem muita coisa. Eu acho que um desafio grande é em relação às equipes. Então, para você ter ideia, mesmo a gente estando dentro do hospital, o paciente demora em torno de 15 dias para chegar no nosso hospice. Então, ele interna hoje, só daqui a 15 dias ele vai para o hospice. E quando ele chega no hospice, ele falece em aproximadamente 5 dias. Então, o tempo que a gente consegue trabalhar com esse paciente, muitas vezes é pequeno. E isso ainda é um empecilho grande. Porque os outros médicos, os outros profissionais, muitas vezes têm todo esse estigma, tem todo esse pensamento de que, não, eu não vou abandonar meu paciente. Não, cuidado paliativo é quando ele estiver morrendo, ou quando eu não tiver mais condição de fazer nenhum tratamento de cura, aí sim eu libero, eu mando ele para o cuidado paliativo para ele morrer. Então, esse tipo de coisa ainda é muito difícil. Em relação à família e os próprios pacientes, eu vejo o oposto até, Mari. Muitas vezes, quando você explica o que é o cuidado paliativo, você fala para eles como é que a gente vai atuar, que a gente vai ter uma equipe dando todo esse suporte para ele, para controle de sintomas emocionais, espirituais, sociais. O paciente fala, nossa, por que não falaram para mim disso antes? Por que eu não fui ainda para o ambulatório de vocês? Ou por que eu não vim para essa enfermaria antes? Então, muitas vezes acontece o oposto. Eles ficam assustados primeiro, cuidado paliativo, eles acham realmente que é algo para ir para lá, para morrer, mas depois eles entendem a ideia, entendem o nosso trabalho, eles falam, putz, podia ter vindo para essa enfermaria bem antes. Estava cheio de dor lá na outra, ou estava passando mal na outra, ou minha família não podia me visitar na outra enfermaria. Aqui eu consigo trazer meu cachorro, aqui eu consigo trazer meu sobrinho, meu parente, consigo comer uma coisa que eu gosto, melhorou meu vômito, agora eu consigo me alimentar. Enfim, eles acabam tendo esse tipo de visão. Então, acho que o profissional de saúde acaba tendo ainda uma resistência, uma desinformação muito grande em relação ao cuidado paliativo. Acho que esse é o principal gargalo. Em relação a parentes e familiares, eu acho muito menos. Eu acho que a resistência é muito menor. Em relação à parte jurídica, a gente já tem embasamento pelo Código de Ética Médico brasileiro para a utilização dos cuidados paliativos. Então, até o Código de Ética Médico nosso, que foi revisado recentemente, ele já coloca o cuidado paliativo como uma prática importante e dando autonomia ao médico de iniciar um procedimento ou suspender um procedimento se ele acha que aquele procedimento é fútil. Então, esse tipo de coisa a gente já tem respaldo. E uma resolução do judiciário, ele já fala que, assim, que a partir do momento que você tem um código de ética médico, se você tem
uma organização do Conselho Federal de Medicina liberando uma prática médica e endossando aquela prática médica, judicialmente aquilo ali está aceitável. Então, o cuidado paliativo ele é aceito, ele é bem organizado, bem definido pelo Conselho Federal de Medicina, e então a gente tem liberdade para ter todas as práticas, para fazer todas as coisas que a gente precisa, né? Então, isso daí é algo que é muito mais tranquilo para a gente. Em nenhum momento a gente vai fazer alguma prática de eutanásia, de suicídio assistido, nem nada disso, que são coisas ilegais, que entram como crime mesmo, de crime civil, né? Ato criminoso, né? Então, isso a gente não faz dentro do cuidado paliativo, a gente não almeja isso dentro do cuidado paliativo. O que a gente faz são práticas normais. Então, eu uso, por exemplo, medicação para controlar a falta de ar, medicação para controlar vômito, tratamentos não farmacológicos para controle de algum sintoma. Então, masoterapia, aromaterapia, enfim, hipnose, né, que eu particularmente acabo usando. Então, você acaba usando práticas que já são bem definidas e medicações que já estão aí no mercado há muitos anos, que todos os médicos usam, toda a nossa rede usa. Então, eu não estou fazendo nada diferente, nada de nenhum ato diferente do que já é feito por todos os profissionais de saúde. Ah, que bom. E com relação esses testamentos vitais, sabe, assim, isso está acontecendo? Você percebe isso? Muito, muito, É? Mariana, tem acontecido bastante. Ainda é muito pouco em relação ao Uhum. que a gente deveria, porque é algo muito recente, mas é algo que está sendo discutido cada vez mais. Então, o testamento vital é uma carta que o paciente faz, muitas vezes junto com o profissional de saúde, junto com o seu médico, que tem o objetivo de definir o que ele quer ou não quer se ele tiver numa condição que ele não puder responder por si. Então, por exemplo, um paciente, ele quer ser levado para a UTI, ser colocado em respiração mecânica, dialisado, ou não quer ser dialisado, ele não quer ir para a UTI de forma nenhuma, ele quer morrer dentro da casa dele, ou não, ele quer morrer dentro do hospital. Então, ele define coisas que são importantes e que fazem sentido para ele no momento que ele não puder responder por si. Uhum. Então, isso é uma prática que está crescendo cada vez mais. Tem uma advogada muito boa que trabalha bastante com isso, que é a Luciana Dadalto. Não sei se você conhece, se você teve algum tipo de contato com ela, mas ela tem trabalhado muito nesse sentido, falado muito sobre isso, sobre testamento vital. Então, é algo que é bem importante, que está começando a crescer no nosso dia a dia. Então, e claro que isso é importante, a pessoa fazer, se ela quiser. A partir do momento que você senta com o seu médico e ele coloca essas informações dentro do prontuário, você já tem um respaldo em relação a esse testamento vital. Então, não é algo que você precise fazer no cartório, ter algum tipo de documentação específica, não. Você pode sentar com o seu médico e definir, olha, eu tenho uma Legal. doença assim assado, se eu chegar em tal momento da minha vida, eu quero ser tratado de tal maneira, e o médico deixa documentado no prontuário, isso já tem um valor legal perfeito, está tudo certo. É, muito bom. Henrique, você falou da hipnose, né? Você trabalha com isso também. E quanto ela te ajuda nesse processo de cuidados paliativos? Legal. Eu acabo usando a hipnose dentro do hospital para controlar sintomas. Então, a gente consegue utilizar esse estado alterado de consciência que a gente faz através da hipnose para controlar a dor, para controlar a ansiedade, para controlar a insônia. Enfim, existem vários sintomas que a gente pode utilizar da hipnose como um recurso não farmacológico que vai ajudar bastante o paciente. Então, o paciente que tem medo de fazer uma ressonância magnética, por exemplo, a gente pode usar uma hipnose para controlar esse medo, essa fobia, e ele poder fazer o exame.
ou no momento que ele vai fazer um procedimento que vai causar algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, a gente pode utilizar a hipnose também nesse contexto. Então, eu acabo utilizando bastante no meu dia a dia, porque é uma coisa muito rápida, muito simples de ser feita. Basta só o paciente querer relaxar, querer entrar naquele estado alterado de consciência, e a gente faz um procedimento, faz uma indução, que é chamado, né, uma indução hipnótica, e deixa ele relaxado para ele poder aguentar aquilo lá, passar por aquilo com um desconforto muito menor. Então, é uma técnica bem interessante, que ajuda bastante no dia a dia. É uma das técnicas não farmacológicas que a gente tem na nossa, desculpa, que a gente tem na nossa caixa de ferramentas aí para trabalhar com o paciente. E você está dando curso também, né, para profissionais de saúde, de hipnose. Aí, então, eu vou também colocar isso no contato do Henrique. Henrique, eu fico muito grata mesmo com essa iniciativa de colocar o hospice dentro do hospital. Acho que realmente só tenho a parabenizá-lo por isso, assim, pela equipe toda, lógico, mas pensando em você como membro dela. E queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Obrigado, Mari, muito obrigado. Tô muito contente pelo convite. Eu acho isso de suma importância para a gente poder conversar, debater, trocar experiências, trocar ideias, mostrar o que pode ou não pode ser feito dentro dessa área da saúde. Eu acho isso muito importante. Eu desejo que isso possa crescer cada vez mais, que a gente possa debater cada vez mais, que a gente possa trazer informações boas, não fake news, né? Como a gente está aí numa época de fake news, mas que a gente possa trazer informações boas para as pessoas, para que as pessoas se beneficiem cada vez mais desses tipos de cuidados, porque são coisas muito recentes, são ideias muito novas, mas que podem ajudar muita gente, podem ajudar o sistema de saúde como um todo, pode ajudar as pessoas como um todo, todos os familiares que acabam sofrendo. Então, eu desejo que a gente possa divulgar cada vez mais e levar esses cuidados paliativos para outros pontos do nosso país. A gente tem várias, por exemplo, a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, ela tem divulgado, tem feito bastante trabalho nesse sentido, e desejo que a gente possa apoiar e fazer cada vez mais esse tipo de iniciativa para mais e mais pessoas serem beneficiadas, que a gente precisa de mais, né? Tem muita gente sofrendo e morrendo de forma errada, morrendo com muito desconforto. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão sofrendo, principalmente. Você falou uma coisa, a gente está em São Paulo, né? A gente está num grande centro. Eu imagino, e como é que isso está sendo no país todo? Assim, você vê esse movimento está acontecendo em outros centros? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que está acontecendo. A gente tem alguns contatos no Nordeste e Sul do país, Centro-Oeste começando, algumas iniciativas só de cuidado paliativo, então, mas são muito poucos. Para você ter ideia, a gente começou a especialidade em 2014. Hoje em dia deve ter 300 médicos que são especialistas, com título de especialista nessa área. É ridículo, é extremamente pouco isso. Então, a gente precisa divulgar mais, precisa ter mais atuação, precisa que as pessoas estudem e se especializem realmente nessa área, porque acaba sendo uma área mesmo, uma especialidade médica, uma especialidade multiprofissional. Não é só falar, eu quero cuidar da pessoa que está morrendo e eu vou lá fazer. Não, vai fazer besteira, vai fazer coisa errada. Então, é importante a gente divulgar e a gente ter treinamento, ter um conhecimento técnico importante dentro dessa área. Henrique, muito obrigada. Um prazer sempre falar com você. Eu agradeço muito. Obrigada, querido. Eu que agradeço, Mari. Um beijão para você
e continuei o trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, isso é muito importante, ajuda bastante a gente que está na linha de frente, a gente que está na ponta. Isso é muito importante, essa divulgação, esse contato, esse tipo de informação para as pessoas. Obrigado você pelo convite. Fica Beijo, bem. querido. Tchau, tchau. Beijão, beijão. Tchau, tchau.